Nome científico: Giardia lamblia. Domínio: Eukarya. Reino: Protista. Subreino: Protozoa. Filo: Sarcomastigofora. Subfilo: Mastigofora. Classe: Zoomastigofora. Ordem: Diplomonadida. Família: Hexametadae. Gênero: Giardia. Espécie: Giardia lamblia. Giardia é uma parasita causada pelo protozoário Giardia lamblia, que é a única espécie do gênero Giardia capaz de infectar e causar sintomas nas pessoas. Essa doença é mais comum em crianças e pode ser transmitida por meio da ingestão de cistos de Giardia lamblia presentes na água, alimentos ou ambiente contaminado, além do contato direto com pessoas contaminadas, sendo esta a forma de transmissão comum em locais em que há muitas pessoas e não possuem condições sanitárias adequadas. Habitat: tem como habitat o intestino delgado, vivendo no duodeno e na porção inicial do íleo. Contaminação: sua forma de infecção se dá pelo contato direto ou indireto com as fezes de pessoas infectadas. Na sua forma de contágio direto, a mão é o principal veículo, pois transporta e favorece a ingestão de cistos existentes nos dejetos dos infectados. Tratamento e prevenção: o tratamento para giardias envolve o uso de antibióticos e antiparasitários como metronidazol, secnidazol, tinidazol ou albendazol, que deve ser usado conforme a orientação do médico. Além disso, devido à diarreia, é importante que a pessoa beba bastante líquido durante o tratamento com o objetivo de prevenir a desidratação, que é comum nesses casos. Em casos mais graves, quando a diarreia é intensa e persistente, é recomendado que a pessoa seja encaminhada para o posto de saúde ou hospital mais próximo, para que receba o soro diretamente na veia, e assim possa ser evitada a desidratação. Como prevenir? Para prevenir giardias, é importante lavar as mãos regularmente, higienizar os vegetais antes de consumir, principalmente os que são consumidos crus, e beber apenas água filtrada ou devidamente tratada através da fervura. Consequências da contaminação: os sintomas da giardia surgem da primeira e terceira semana após o contato com o protozoário e são principalmente intestinais, podendo haver cólicas abdominais, aumento da produção de gases intestinais, má digestão, perda de peso não intencional e diarreia, que pode ser leve e persistente ou intensa. Toxoplasmose. Nome científico: Toxoplasma gondii. Reino: Protista. Família: Sarcosidae. Gênero: Toxoplasma. Espécie: Toxoplasma gondii. A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que possui como hospedeiro definitivo os gatos e intermediário os humanos. Assim, as pessoas podem ser infectadas por esse parasita por meio da ingestão de cistos de Toxoplasmose gondii presentes no solo, água ou alimentos, por meio da ingestão de fezes dos gatos infectados ou por meio da transmissão mãe-filho, também chamado de transplacentário, que acontece quando a gestante adquire toxoplasmose e não faz o tratamento adequado, podendo o parasita passar pela placenta e infectar o bebê. Habitat: encontrado dentro de vacúolos parasitóforos de várias células, como nos líquidos orgânicos, excreções, macrófagos, células hepáticas, pulmonares, nervosas e musculares. Contaminação: o diagnóstico da toxoplasmose é feito principalmente por meio de testes imunológicos, que indicam a concentração de anticorpos contra o parasita circulantes no sangue. Além dos testes imunológicos, o médico deve levar em consideração os sintomas apresentados pelo paciente, apesar de muitas vezes os sintomas serem semelhantes a outras parasitoses. Principais sintomas: na maioria das vezes, a toxoplasmose é assintomática. No entanto, em gestantes e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, os sintomas podem aparecer entre 5 a 20 dias, de acordo com a forma de contágio. Os principais sintomas relacionados com a toxoplasmose são aparecimento de ínguas no pescoço, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, febre e dor muscular. Tratamento e prevenção:
O tratamento para a toxoplasmose é feito com o objetivo de eliminar o parasita do organismo, sendo normalmente recomendado pelo médico o uso de medicamentos como, por exemplo, a pirimetamina, associada a sulfadiazina. Durante a gravidez, em caso de diagnóstico de toxoplasmose, é importante que o tratamento seja realizado rapidamente, para evitar malformações fetais e complicações durante a gestação. A principal forma de prevenção da toxoplasmose é através da higienização adequada dos alimentos antes de consumir. Além disso, como esse protozoário possui o gato como hospedeiro, é importante levar o gato regularmente ao veterinário e usar luvas e máscaras de proteção quando for trocar a caixa de areias. Consequências da contaminação. As principais consequências são febre, confusão, cafeleia, vômitos, perda de força, convulsão, perda de sensibilidade, evoluindo de maneira rápida, podendo levar a pessoa ao coma. Em algumas situações, pode ocorrer os focos de necrose do cérebro. Doença de Chagas. Nome científico: Trypanosomia americana. Reino: protista. Filo: Aglonozoa. Clado: Discoba. Clado: Discicritata. Classe: Kinetoplatea. Subclasse: Kinetoplastia. Subclasse: Metaquinoplastina. E ordem: Trypanosomatida. Família: Trypanosomatidae. Gênero: Trypanosoma. E espécie: T. cruz. A doença de Chagas, também conhecida como Trypanosomiase americana, é uma doença infecciosa causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Essa doença é transmitida por meio da picada do inseto, popularmente conhecida como barbeiro, que imediatamente após picar a pessoa, defeca liberando o parasita, e quando a pessoa coça o local, acaba por espalhar o protozoário e permite sua entrada no organismo. Habitat: nas casas, escondem-se nas frestas, buracos das paredes, nas camas, colchões e baús, além de serem encontradas em galinheiros, chiqueiros, paiol, curral e depósitos. Transmissão: a transmissão se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o sangue. Contaminação: a tripanossoma entra no sangue a partir do contato das fezes do inseto barbeiro com a pele ferida ou com a mucosa do olho, ou pela ingestão de alimentos contaminados com esse material. Pode ocorrer também recebendo transfusão de sangue ou transplante de pessoa com a doença, como na gravidez. Tratamento e prevenção: o tratamento para a doença ainda não está muito bem estabelecido. No entanto, normalmente é indicado que os pacientes com Chagas sejam tratados com o uso de nifurtimox e benzodiazol. Como prevenir? Uma forma de prevenir a doença de Chagas é colocando telas e mosquiteiros em janelas e portas, pois assim é possível evitar a entrada de insetos no ambiente e, assim, prevenir a picada. Além disso, é recomendado dar preferências ao consumo de alimentos de origem vegetal pasteurizado. Consequências da contaminação: os sintomas variam de acordo com a imunidade do hospedeiro, podendo ser assintomáticas, em que o parasita fica no organismo por anos sem causar sintomas. Outros sintomas que variam de leve a grave de acordo com a quantidade de parasitas no organismo e sistemas imunológico da pessoa. Os principais sintomas relacionados à doença de Chagas são febres, edema no local da picada, aumento do fígado e do baço, inchaço e dor nos gânglios linfáticos e mal-estar em geral. Além disso, é comum que haja comprometimento cardíaco, levando ao aumento de coração e inchaço das pálpebras. Tricomoníase. Nome científico: Trichomonas vaginalis. Reino: protista. Gênero: Trichonomas. Espécie: Trichonomas vaginalis. A trichomoníase é uma doença infecciosa e sexualmente transmitível que é causada pelo protozoário Trichonomas sp, sendo a espécie mais comumente encontrada o Trichonomas vaginalis.
A infecção por esse parasita pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, causando sintomas semelhantes às infecções urinárias. Habitat. O parasita tem como habitat a vagina, bem como a uretra e a próstata do homem. O Trichomonas vaginale não possui forma cística, apenas trofozoítica. Contaminação. É transmitido durante o ato sexual e através de fomites, já que o protozoário pode sobreviver durante horas em uma única gota de secreção vaginal ou na água. Tratamento e prevenção. O tratamento para a tricomaníase é feito com o uso de antibióticos de acordo com a orientação médica, sendo normalmente indicado o uso de tinidazol ou metronidazol, por exemplo. É importante que tanto a pessoa infectada quanto seu parceiro realize o tratamento para a tricomaníase, mesmo que não existam sintomas. Como prevenir? No caso da tricomaníase, a prevenção envolve o uso de preservativos em todas as relações sexuais, já que esse protozoário é transmitido por via sexual. Consequências da contaminação. Principais sintomas. Nas mulheres, os sintomas das tricomaníases demoram cerca de 3 a 20 dias para aparecer, podendo haver corrimento de cor amarelo esverdeado e de odor forte, dor durante as relações sexuais, dor ao urinar e aumento de vontade para fazer xixi. Nos homens, os principais sintomas são corrimentos claros, viscosos e poucos abundantes, e desconforto ao urinar. Leishmania. Nome científico: Leishmania. Classificação superior: Trypanosomatidae. Classificações inferiores: Leishmania Dunonavi, Leishmania infantum, Leishmania brasiliensis. Classificação: Gênero: Classe Kinetoplatida. Domínio: Eucariota. Filo: Euglenozoa. A leishmania é uma parasita causada pelo protozoário do gênero Leishmania, que, de acordo com a espécie responsável pela infecção, pode causar sintomas que variam de leves a graves. Uma das espécies mais frequentes encontradas no Brasil é a Leishmania brasiliensis, que normalmente está relacionada a manifestações clínicas mais graves. Habitats: o mosquito palha ou asa branca é mais encontrado em lugares úmidos, escuros, onde existem muitas plantas. As fontes de infecção de leishmania são os principais os animais silvestres e os insetos Phlebotomineus, que abrigam parasitas em um tubo digestivo, porém o hóspede também pode ser um cão doméstico. A contaminação: a transmissão das espécies da leishmania acontece por meio da picada de uma mosca do gênero Lutzomia, popularmente chamado de mosquito palha, que ao picar as pessoas, por exemplo, deposita o parasita que estava localizado no sistema digestivo. De acordo com a espécie e sintomas apresentados pelo paciente, a leishmania pode ser classificada em leishmaniose tegumentar ou cutânea. Leishmaniose mucocutânea é a leishmaniose visceral, cada uma apresentando característica específica. Tratamento e prevenção: o tratamento para a leishmaniose é feito quando as lesões iniciais são muito grandes, multiplicam-se ou resultam em sintomas debilitantes, sendo indicado o uso de antimaminais pentavalentes como a antortericina B, pentadimina E aminocidina, por exemplo, que devem ser causadas de acordo com o tipo de leishmaniose e orientações de médico. Para prevenir a leishmaniose, é importante usar repelente, blusa de mangas compridas ou calças compridas, além de colocar telas de janelas nas portas, por exemplo, uma vez que essa forma é possível prevenir a picada do mosquito infectado pelo protozoário. Consequências da contaminação: no caso da leishmaniose cutânea, os sintomas iniciais normalmente aparecem entre 2 semanas e 3 meses após a infecção pelo protozoário, sendo normalmente observado o aparecimento de um ou mais nódulos no local da picada, que pode evoluir para uma ferida aberta indolor em poucas semanas. No caso da leishmaniose monocutânea, as lesões são mais sérias e evoluem rapidamente para lesões abertas envolvendo as mucosas e cartilagens, principalmente nariz, faringe e boca, e essas lesões podem resultar em dificuldade para falar, engolir ou respirar.
o que pode aumentar o risco de infecção e resultar no óbito, por exemplo. Já na leishmaniose visceral, os sintomas possuem evolução crônica e geralmente há febres frequentemente, aumento de baço e do fígado, anemia, perda de peso e edema, devendo se tratar rapidamente, uma vez que as pessoas com esse tipo de leishmaniose podem evoluir rapidamente para um quadro de caquexia e, consequentemente, óbito.